A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o bazar, que funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, Rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para Nova Era. O bazar funciona de segunda a quinta, de 13h30 às 16 horas. Prestigiem o nosso bazar. Mais uma vez, eu convido os jovens de até 18 anos para participarem conosco todas as sextas-feiras, no horário da palestra pública, de 20 às 21 horas. Vamos estudar com arte. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Pedrosa, muito boa noite a você e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de dividir o programa de hoje com você. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Sim, Adilson, que Jesus nos abençoe. E hoje falando sobre Quando Eu Era Menino. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava. O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura um fardo difícil de carregar. Falham recursos previstos, contratempos se seguem uns aos outros, tribulações de entes amados lhe martelam a resistência. A enfermidade veio ao seu encontro. Entretanto, prossiga agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre Quando Eu Era Menino. Com toda a autoridade para determinar, Paulo de Tarso, com humildade, prefere pedir ao seu irmão, conforme veremos a seguir. Com toda a autoridade moral para determinar, Paulo humildemente pede duas características paulinas há neste item. Primeira, velho. Segunda, prisioneiro de Jesus Cristo. Ser velho não é apenas no sentido fisiológico, certamente estende-se, como em todos os textos do livro sagrado da vida, que é a Bíblia, ao sentido espiritual. Portanto, ser velho para ele significava maturidade espiritual. Então, quando Paulo se refere a um velho experiente, né? Aquele que já passou por muitas tribulações e está hoje
já carcomido pelo tempo através do seu corpo físico, mas amadurecido para a vida. Portanto, ser velho para ele significava a maturidade espiritual. A famosa carta aos Coríntios, no capítulo 13, já citado em seus primeiros itens anteriormente, vem novamente nos auxiliar na compreensão dessa interpretação. Aliás, todas as passagens do Novo Testamento se engrandecem e tomam forma quando são relacionadas a outras passagens deste mesmo livro sagrado, do qual transcrevemos abaixo. Quando ele vem então dizer, Paulo de Tarso, para nós: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Então, quando menino, nós éramos imaturos, né? Depois, como homem, já amadurecidos. Paulo não era mais uma criança espiritual, assim como já havia superado o estado de ser homem. Já era velho em espírito. Dessa forma, não enxergava Deus à semelhança do homem, que o vê como se fora em espelho embaçado, mas via tuas leis, face a face, como também era visto por Deus. Então, observem aí a maturidade já de Paulo de Tarso. No segundo aspecto, ele solidifica ainda mais essa primeira análise, a qual atribuímos a maturidade espiritual que ele havia adquirido. Pois apenas quem alcança uma região de paz interior, fruto da consciência reta pelo dever cumprido, após sair das lutas humanas e com fidelidade, surge seguir Jesus como recompensa. Sentir o perfume das rosas, mesmo quando essas apresentam espinho. Essas foram as marcas de Paulo. Ele costumava afirmar que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Então observem que na vida, né, sempre tem algo de bom em todos os aspectos. Eu sempre recordo de um comandante que eu tive, que ninguém é ruim por um todo. Sempre alguém tem suas qualidades. E é por isso que o grande perseguidor agora se aprisionou a Jesus, afirmando isso em cartas como nesse trecho a Filemon. Diante dessa autoridade moral paulina, demonstrando humildade, ele não queria exigir mais propor. Jesus Cristo, em diálogo com um dos seus discípulos, Bartolomeu, registrado em outro tratado espiritual, também psicografado por Chico Xavier, no livro Boa Nova, sob a autoria espiritual de Humberto de Campos, traz um conceito maravilhoso. A verdade não exige, ela transforma. Então você não tem que exigir nada, né, de ninguém, nem de si mesmo no sentido da verdade, porque ela vai se transformando à medida que você vai amadurecendo. Nós não somos detentores da verdade absoluta, né? Ela é um tanto relativa. Esse sol interior, capaz de aquecer as almas mais frias, despertando a centelha divina em toda a criatura, pois ninguém resiste ao amor. Foi, sem dúvida, o mecanismo utilizado por Francisco Cândido Xavier em muitas atitudes de sua existência. No entanto, o amor de Chico era, em maior parte, expressado nas formas mais simples que imaginarmos. Há alguns anos, em conversa com minha avó, Maria Antonieta, perguntei a ela qual havia sido o momento mais marcante na vida dela e do vovô ao lado de Chico Xavier. Vovó, sempre muito emotiva, meditou alguns minutos e me narrou um fato que também muito me emocionou. Na época em que costumavam visitar Chico Xavier periodicamente, ele já vivia em Uberaba, da qual Sete Lagoas está distante cerca de 600 quilômetros. Uma viagem que hoje é realizada em mais ou menos 7 horas de carro. Nas décadas de 70 e 80, com estradas ruins e de fusquinha, gastavam quase o dobro do tempo nos dias atuais. No entanto, era para ver Chico, não viam o tempo passar. Lembra-me do amigo biógrafo de Chico Xavier, John Arley, o autor dos livros O Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça,
que narram a trajetória de Chico em Pedro Leopoldo e nas Minas Gerais, respectivamente, a afirmar que quem se aproxima de Chico Xavier com um problemão sai de lá com um problema. Aquele que tinha problema sai com probleminha, e quem possuía probleminha voltava em nada. E quem chegava sem estar sofrendo saía flutuando. Porque a aura de Chico Xavier era gigantesca. Dizem que as pessoas sentiam a sua aura antes mesmo de adentrar no imóvel. Só ali no quintal, no terreiro, já sentia aquela paz intensa, né? Por acompanhado de bons espíritos. E assim meus avós venciam aquela distância com alegria antes mesmo de estar ao lado do médium. Numa dessas inesquecíveis viagens em que lá ficaram o fim de semana, já no domingo à tarde, a sala da casa de Chico Xavier estava com muitos amigos que, como de costumes, conversavam e aprendiam com os Pedro Leopoldense. Preocupados com o horário de ir embora, tendo em vista a distância a percorrer no caminho de volta, pois no dia seguinte vovô trabalharia bem cedo, perceberam que não conseguiriam se despedir de Chico sem perder muito tempo aguardando todos conversarem com o médium. Foi aí que meu avô disse à vovó: Antonieta, vamos embora, depois escrevemos uma carta de agradecimento ao Chico, ele vai nos compreender. Sim, devido à distância, né, o tempo na viagem, estava tarde, o avô sugeriu deixarem tomar uma mensagem. Minha vovó topou, e assim entraram no Fusquinha. Ocorreu, porém, um fato interessante. Da casa de Chico saiu uma senhora dizendo aos meus avós: casal de Sete Lagoas, esperem, venha cá, o Chico quer falar com vocês. Naquele instante, a barriga gelou e as pernas do casal, Sete Lagoano, tremeram. Imagine só ficar no final de semana com o Chico, que sempre os recebia tão bem, e nenhum muito obrigado. Neste estado de espírito, voltaram para o interior da casa. Aquele amontoado de gente em silêncio absoluto, pois devia à autoridade moral do médium, que interrompe os diálogos para chamar alguém, certamente era algo importante. Já de volta ao interior da casa, meus avós, sem ousar quebrar aquele silêncio, apenas assistiam Chico Xavier se levantar e aos passos lentos andar em direção aos dois. Sem pronunciar uma única palavra, pega as mãos do meu avô, coloca sobre as mãos de minha avó, olha demoradamente nos olhos dos dois, como se estivessem lendo a alma daquele casal, assim como seus compromissos assumidos, e então lhes oferece um beijo nas mãos, dizendo: este beijo é para unir ainda mais o amor de vocês. Impossível foi pegar o volante e viajar naquele momento. Precisaram de algumas horas para se recuperar. Para muitos, um momento simples ou sem muita importância, mas Chico agia com tanto amor que abalava os alicerces espirituais do que com ele desfrutavam da presença. Esse foi, portanto, o momento mais feliz e significativo vivido por meus avós ao lado desse pequeno, grande homem. A simplicidade é o que existe de mais belo, e através dela, Chico Xavier fazia brotar o seu amor no coração do próximo. Assim como Chico é ainda a autoridade moral do movimento espírita do Brasil e exterior, mesmo após sua desencarnação, Paulo o era para todas aquelas comunidades do cristianismo nascente. Ainda que parecesse algo simples, o prisioneiro do Cristo, já velho fisicamente e maduro espiritualmente, afirma que nesse trecho da carta que seu pedido a Filemon era realizado da seguinte forma: peço-te antes por amor. Ainda sobre o amor, impossível não recordarmos do apóstolo amado João Evangelista, com mais de 100 anos de idade, após uma vida inteira de testemunhos e meditações à luz do Evangelho Redentor, registra em sua primeira carta: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está com Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16.
Uma famosa história ocorre nas tradições apaquianas, pois um irmão que havia cometido crimes no estado de Minas Gerais ficou famoso por ter fugido algumas vezes dos presídios em que era encarcerado. Mesmo ele sendo preso em segurança máxima, ocorreu novamente. Após ter sido recapturado pelas autoridades policiais, o responsável pela APAC de Itaúna, em Minas Gerais, solicitou a transferência daquele irmão. Mas imaginem a resistência ante esse pedido, pois devemos lembrar que a APAC tem muros baixos, não possui cerca elétrica, polícia penitenciária ou qualquer tipo de segurança armada. Aliás, conforme já explicamos, quem fica com as chaves são os próprios recuperandos. Portanto, teoricamente, era uma grande loucura aceitar a transferência daquele irmão a um presídio com essas características. No entanto, provavelmente pelos resultados estatísticos que a APAC já demonstrava, a transferência foi acatada pelas autoridades e por cerca de 1 ano, aquele homem se tornou um recuperando apaquiano. Mas, sem tanta surpresa, a maioria, após esse período, ele acaba fugindo com facilidade. Algum tempo após a fuga, quando as autoridades já haviam sido avisadas, um fato curioso e histórico ocorre, pois bateram às portas da APAC de Itaúna e quando o recuperando responsável pela portaria principal foi averiguar quem era e do que se tratava, acabou tomando um grande susto, pois, surpreendentemente, o irmão que havia fugido há pouco retornou. No que foi questionado pelo porteiro: "Você não tinha fugido?" A resposta, dada em lágrimas de emoção e arrependimento, corre como tradição entre os recuperandos apaquianos, voluntários e funcionários da instituição e até os dias atuais é um mantra da associação: do amor ninguém foge. Enfim, Paulo de Tarso chega no ponto principal da famosa carta a Filemon, o pedido de acolhimento ao jovem e ex-presidiário Onésimo, o qual foi convertido nas pregações paulinas realizadas na prisão. Aparentemente, um pedido normal de acolhimento entre irmãos de fé. No entanto, o pedido tinha um significado ainda mais espiritual, mas, para bem compreender a essência desse pedido, vamos descrever os pontos abordados nos itens que antecedem esse trecho da carta. Paulo de Tarso inicia a epístola retratando a importância da cooperação. Roga bênçãos do Senhor da vida a Filemon e toda a família. Demonstra-se satisfeito com as obras de fé realizadas pelo amigo. Faz-se lembrar de que, por intermédio dele, Paulo de Tarso, o fundador da igreja de Colossos, havia encontrado o sentido da vida. Por fim, demonstra que, por gratidão e reconhecimento, Filemon deveria estar apto a receber as determinações ministradas por ele. No entanto, faria apenas um pedido. E que pedido! Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos, afirma-nos Meimei através de Chico Xavier. E é por isso que na prisão domiciliar de Roma, enquanto Paulo se deslocava ao presídio todos os dias para comer com os presos e pregar o evangelho aos encarcerados, ele conhece, dentre vários irmãos que convertem, Onésimo. Sim, que por sua vez havia sido preso por ter roubado e fugido do seu senhor, que não é outro senão Filemon. Paulo de Tarso, de fato, já praticava a justiça restaurativa. Era um grande apaquiano. Percebam essa carta, apesar de pequena em tamanho, é grande por espiritualidade. Nela há uma grande mensagem do perdão em movimento através da reconciliação entre agressor e agredido. Na mesma medida que a caridade é o amor em movimento, a reconciliação é a maior característica do perdão sendo exercido. É impossível perdoar sem reaproximar e restaurar as arestas. Esse caminho, cedo ou tarde, toda criatura que se distancia da outra deverá percorrer nessa ou em outra vida, a fim de que não acarrete ainda mais prejuízos em sua saúde física, mental, social e espiritual.
espiritual. As experiências de Paulo com o concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, no episódio já narrado entre Tiago, filho de Alfeu, e Paulo de Tarso, o fazia compreender a importância de proporcionar a mesma oportunidade de reajustes entre aqueles irmãos, Filemon e Onésimo, em Jesus Cristo. Quantas reconciliações necessitas ainda? Quantas vezes sois vós o ferido por mínimas contrariedades, os quais o pseudo-perdão engana a ti mesmo, pois passar a borracha difere de reescrever a história. Portanto, sempre que lerdes as Escrituras Sagradas, deverá adotar a posição daquele que recebe a mensagem para pô-la em prática, seja qual for a circunstância ou o chamado. Além disso, Martinho Lutero, o reformador, homem digno que lutou por restaurar a mensagem do Cristo em sua pureza cristalina, a qual já havia se perdido por muitos séculos nas tradições da Igreja, afirma que todos nós somos Onésimo. Mário Ottoboni, intermediário de Deus para fundar a APAC na Terra, também nos ensina algo semelhante quando nos diz: somos todos recuperandos. Não é por obra do acaso que toda criatura na Terra também se encontra encarcerada no mundo, em que o corpo físico priva o espírito de sua real liberdade. Não julgues, portanto, o irmão encarcerado. Medite em sua própria situação e compreenda que necessita ainda acertar contas com as leis maiores da vida, que equilibram o universo. Esses ensinos, pois, estão em concordância com a famosa frase dita por Jesus na praça principal de Jerusalém: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8, versículo 7. No momento que marcou a história da humanidade, em que a multidão se preparava para o julgamento da mulher que fora pega em adultério e tiveram suas almas estremecidas após essa afirmativa do Mestre de Nazaré, é válido ressaltar que apenas a mulher foi apresentada, sendo que ninguém comete adultério só, prova do preconceito histórico ante a figura feminina. Diante desse quadro, Jesus, que escrevia no chão da praça principal de Jerusalém, feito de pedra de mármore, com seu indicador, nos fazendo recordar o recebimento da primeira revelação da lei de Deus, tendo por intermediário Moisés no Monte Sinai, pois segundo as tradições registradas no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, e deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Simbolicamente, Jesus fazia com que o povo de Jerusalém se lembrasse da própria lei mosaica, pois ela nos recomenda em 2 dos 10 mandamentos: não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Portanto, Jesus quis recordar que ele não era um revolucionário contrário a Moisés e aos profetas, apenas o Espírito puro, ao qual Deus nos enviou a fim de cumprir a lei da primeira revelação pela vivência do amor imperecível, representando, portanto, o Messias prometido pelas antigas Escrituras. Dessa forma, ele não apenas simboliza naquele momento o dedo de Deus, novamente escrevendo na pedra, mas age em concordância com as recomendações das leis divinas com o tempero do amor. Bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós daremos continuidade a este assunto. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. As lides do tempo. Um recurso valioso que se renova diariamente é o tempo. De maneira positiva ou não, está em nossas mãos o destino que desejamos dar a ele. O cientista, empenhado no labor da pesquisa, dele se servirá para elaborar vacinas, medicamentos, tecnologias e facilidades para o benefício do homem comum. O professor, dedicado em aprender para ensinar,
desenvolverá recursos pedagógicos e capacidades intelectuais diferenciadas para alcançar maior êxito. Os que optarmos por uma atividade voluntária no bem, usaremos o tempo para o exercício do amor incondicional, ampliando os recursos do coração. Temos ampla liberdade para nos servirmos como bem entendermos desse precioso recurso. Ele nos é dado. Ele nos pertence. Se desejamos determinada formação acadêmica, necessitaremos do tempo para o curso superior, para a especialização, o mestrado, o doutorado. Será o tempo que permitirá que a mágoa, um dia implantada em nosso coração pela ação alheia, possa ser dissolvida e nos sintamos aliviados da sua energia negativa. Só com o passar do tempo, iremos compreendendo as pessoas, tornando-nos menos exigentes a fim de desenvolvermos um olhar de benevolência. O tempo consegue prodígios em tudo que um dia imaginávamos que seria impossível. Contudo, nenhum de nós conseguirá, nutrindo horas vazias, resultados a médio ou longo prazo. Nenhuma conquista se fará se não for trabalhada diariamente e construída passo a passo. Algumas vezes, nos enchemos de ansiedade para que tudo esteja pronto e resolvido em poucos instantes. Em outros momentos, malbaratamos o tempo, preenchendo-o de horas vazias. Duas atitudes incoerentes aos convites do tempo. Há um tempo para todas as coisas, conforme lemos no texto bíblico. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Porém, é necessário que façamos do tempo nosso aliado. Por isso, Jesus, no Sermão do Monte, nos aconselha a bater a porta com a certeza de que ela se abrirá, e a buscar para que consigamos encontrar. É o convite para o uso do tempo de maneira dinâmica, proveitosa, atentos às ações que precisamos executar, às iniciativas que precisamos tomar. Assim, nos aconselhando, o Mestre nos convida ao bom uso das horas. E será ainda Ele que nos lecionará a calma, reduzindo a ansiedade, advertindo para que não nos preocupemos com o amanhã. De um lado, temos o convite para a utilização do tempo a fim de colher frutos e angariar conquistas. De outra banda, o chamado à paciência, no aguardo de respostas e da consolidação de certos planos que serão concluídos em momento propício. Este é o desafio do tempo. Nem transformá-lo em horas mortas, nem acelerá-lo na ansiedade de tudo querer de forma imediata. Aproveitemos dessa maneira o tempo do hoje para semear as coisas que desejamos colher um dia. Aguardemos as semanas, os meses, talvez os anos, para a colheita farta dos frutos que estamos semeando. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, ó Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas.
Pedrosa, eu te agradeço a oportunidade de participar do programa de hoje. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno em Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.